Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa 11ª edição do curso sobre o uso terapêutico da cannabis sativa. Eu sou a Gabi Dainese e estou aqui para apresentar mais uma aula para vocês, a nossa 12ª aula. Sejam bem-vindos a todos, espero que vocês gostem do conteúdo. E aí quero aproveitar também, né, como sempre, para a gente bater um papo aqui. Então, o primeiro assunto que eu queria lembrar que amanhã, quarta-feira, tem conteúdo novo lá no Canabinal, a partir das 16h20. Também queria aproveitar e falar que esse final de semana tem Marcha da Maconha em São Paulo, para quem é de São Paulo. A partir das 14h20, a concentração lá no vão do MASP. E às 16h20 sai a marcha. Na frente da marcha tem um bloco dos pacientes, e aí o pessoal respeita, tem um cordão de isolamento, né? Então ali ficam as mães, os pacientes, os cadeirantes, e aí é o bloco ali na frente, então estão todos convidados, né? Para quem tem alguma preocupação com relação a isso, tem às vezes uma dificuldade de locomoção, alguma coisa assim, então dá para se engajar. A gente tem que lembrar que todos nós fazemos parte dessa planta, que a proibição dela afeta todo mundo, independente do tipo de uso que a gente faz. Ela custa para o Estado, essa proibição encarcera a gente, mata a gente, né? E delimita o acesso só para quem tem pouco poder, assim, aquisitivo, enfim, é mais frágil, né? Porque, na verdade, quem pode se tem acesso há muito tempo. Então, para a gente fazer essa reflexão, que é importante se engajar nessa luta. E aí eu vou aproveitar para dividir um pensamento com vocês, assim, vou tentar ser breve, mas só para trazer essa reflexão sobre a marcha. Eu fiquei pensando, assim, eu triangulei o pensamento. Esse final de semana eu tive num evento no interior de São Paulo, um evento mais focado no uso adulto, né? E tinha milhares de pessoas no evento. E aí eu fiquei pensando, assim, né? Uma hora eu olhei, assim, um mar de gente. Eu falei, gente, se todo mundo que estivesse aqui entendesse a importância dessa luta, se engajasse nessa luta, né? Fizesse parte desse movimento de normalizar mesmo a discussão sobre essa proibição, de ter a reflexão do que ela custa, para os pacientes, para o Estado, que a gente deixa de lucrar como país, porque nós temos um potencial agronômico, né? O quanto ela acaba matando as pessoas na ponta, enfim, por causa da proibição de uma planta. É proibido estudar, a gente tem que lembrar disso também, né? Que afeta a pesquisa, que afeta as universidades. Enfim, para encerrar, né, se todo mundo que tivesse ali, que participam de todos esses eventos, porque eu sei que tiveram outros eventos em outros lugares, assim, e a gente tivesse essa reflexão e todo mundo se juntasse a essa luta, todo mundo se engajasse para fazer os nossos políticos refletirem, entenderem, né, sem preconceito, assim, do que exatamente a gente está falando, talvez a gente transformasse a regulamentação para uma coisa mais democrática, que todos nós tivéssemos acesso, que a gente não tivesse que brigar tanto, né? É isso. Foi só uma reflexão, só um pensamento, queria dividir com vocês. E quero desejar para vocês uma boa semana, uma boa aula. A gente se vê na próxima quinta-feira. Não esquece de dar aquela força, de curtir a aula. É importante, parece besteira, mas, gente, os vídeos têm 100 e poucas curtidas e tem 4.000, 5.000 acessos. Então dá uma força pra gente, porque essa forma, as plataformas das redes sociais
distribuem mais o conteúdo e aí faz chegar a mais gente, né? E aí é essa revolução que eu tô falando, que é só acesso à informação que a gente vai conseguir transformar isso aí. Um abraço a todos, tenham uma ótima semana, a gente se vê. Beijo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Paula, eu sou médica, intensivista, trabalho como paliativista e sou pesquisadora clínica na área de cannabis também. É com muito prazer que eu volto aqui hoje para apresentar mais uma aula. Eu sou fã desse projeto aí da Unifesp, junto com a Movercan, que promove educação canábica e democratização aí das informações. Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela e a gente vai começar. Eu vou falar sobre indicações de uso de cannabis em cuidados paliativos. Então eu não tenho conflito de interesse com essa aula, e vou começar a aula com uma provocação. Esse é um artigo que foi publicado no mês passado, no Jornal de Dor, um jornal bem conhecido, em que ele fala, então, que o uso do canabidiol, né, produtos à base de canabidiol para dor, são inefetivos, caros e com potencial dano. E aí, depois, ainda eles falam que a gente não tem razões para pensar que o canabidiol alivia a dor, mas a gente tem motivos para duvidar do que contém nesses produtos em termos de quantidades e de pureza. E aí a gente segura isso, que mais para frente a gente vai falar um pouquinho desse trabalho. Então, eu vou começar com um caso clínico de uma paciente feminina, 42 anos, que tem uma neoplasia de cólon metastática há 5 anos, em quimioterapia paliativa a cada 2 semanas. Ela, de antecedentes pessoais, ela é só hipertensa, não tem outros problemas de saúde e tem um KPS de 90. O KPS é um score que a gente usa em cuidado paliativo para falar da performance da pessoa. Então, ela tem independência, consegue fazer as coisas sozinhas, toma banho, enfim, faz tudo, não é acamada. O KPS de 90 é um score bom. E ela veio com queixas de náuseas e vômitos incoercíveis nos dias da infusão da quimioterapia. Sintomas que eram incapacitantes, levavam a desidratação, perda ponderal, perda de peso, hospitalização e queda significativa na qualidade de vida. Ela vinha em uso de dexametasona e metoclopramida, que são duas medicações utilizadas para prevenir náusea e vômito. E aí, ela me falou, quando ela me procurou, que ela tinha iniciado há 3 semanas o uso de um óleo de canabidiol que algum familiar trouxe para ela de viagem, sem melhora. Então, sempre que a gente for pensar em recomendar o uso de algum produto à base de cannabis para um paciente, algumas coisas têm que vir na cabeça. E eu vou repetir isso em alguns momentos dessa aula. Então, primeiro, se o paciente tem indicação ou não. Ele tem indicação? Ele já faz tratamento para alguma coisa? Ele está com esse tratamento otimizado? Ele apresenta alguma contraindicação? Se ele apresenta indicação, qual que é o produto que a gente vai recomendar? Onde ele vai comprar? Porque hoje em dia no Brasil a gente tem algumas opções, né? O que que é um produto seguro para um profissional da área da saúde prescrever para esse paciente? Qual a posologia? Qual o alvo terapêutico? E potenciais efeitos adversos. Tudo isso tem que passar na nossa cabeça quando a gente vê um caso como esse. Então, em primeiro lugar, a gente sabe que até o momento a cannabis ela é tida como um tratamento adjuvante e ela não é primeira escolha em nenhuma doença até o dia de hoje. Ela é mais uma opção terapêutica. A gente sabe, né, que o uso de cannabis vem aí de muitos anos antes de Cristo, 12 anos antes de Cristo já havia cultivo de cânhamo na China. Depois isso, com o passar do tempo, essa planta veio sendo utilizada para fins terapêuticos, fins religiosos, econômicos. E aí, nos últimos 40 anos, mais ou menos, a gente teve, então, descobertas importantes, né, nos últimos 40, 20 anos, do sistema endocannabinoide, dos receptores canabinoides, depois
descobrimos também canabinoides endógenos e assim por diante. Então, falando da planta, ela é uma planta que tem mais de 500 compostos bioativos. Desses, 150 são conhecidos como canabinoides. A gente tem terpenos, flavonoides, ácidos graxos. Dos canabinoides mais conhecidos, a gente tem o THC e o canabidiol, que é o CBD. Pensando nisso, a gente já entende que a gente tem vários tipos de produtos. E para cada problema, a gente vai indicar um tipo ou outro de produto. O produto full spectrum é aquele produto que tem todo o extrato da planta. O produto broad spectrum é um produto que tem o extrato da planta menos o THC. E produtos isolados de canabidiol, de THC, como o próprio nome diz. Pensando que a gente tem vários tipos de produtos, a gente vai dar preferência sempre que possível para produtos full spectrum. Por quê? Existe algo que a gente chama de efeito comitiva. O que que é isso? É um efeito que quando a gente usa todos os canabinoides presentes na planta, a gente tem otimização do efeito e diminuição do efeito colateral. Tem esse trabalho aqui muito interessante, publicado pelo Fabrício Pamplona, lá de Santa Catarina, em que ele fez uma meta-análise observacional de alguns trabalhos. Eram trabalhos em que os pesquisadores tentavam obter o controle de crises convulsivas. E eles usaram, então, alguns trabalhos canabidiol isolado e outros trabalhos canabidiol enriquecido. E aí eles comparam aqui nessa primeira tabela, então, na parte de cima, os que usaram canabidiol puro, você pode ver que a dosagem do canabidiol é muito maior do que os que utilizaram, então, um produto enriquecido. E, por consequência, né, os pacientes aqui na segunda tabela, que utilizavam canabidiol puro, tiveram muito mais efeito colateral, usaram uma dosagem muito maior. E os pacientes que utilizaram canabidiol enriquecido tiveram menos efeito colateral. Isso a gente chama de efeito comitiva. Então, a gente consegue produzir o mesmo efeito desejado, no caso, era a cessação de crise, menos efeito colateral, com uma dosagem menor, menos produto, menor custo. Então, sempre que possível, a gente vai utilizar um óleo full spectrum. Falando do sistema endocannabinoide, antes a gente tinha a ideia que o sistema canabinoide era um sistema tipo chave-fechadura. Então, a gente tinha os canabinoides produzidos pelo nosso próprio corpo, principalmente 2-AG e anandamida, e esses canabinoides se ligavam de forma, né, como chave-fechadura nos receptores principal, receptor CB1 e receptor CB2, CB1 principalmente em sistema nervoso central e periférico, e CB2 no sistema imunológico. Eles ligavam com isso e produziam algum efeito. Hoje em dia, a gente já sabe que esse sistema, ele é extremamente complexo, que tem sobreposição de várias vias, de vários processos metabólicos, e que a gente tem vários receptores, e por isso a gente chama hoje, então, o sistema endocannabinoide de um sistema endocannabinoide expandido ou endocannabinoidoma. Aqui é numa outra figura em que a gente vê, então, aqui em cima, ou endocannabinoides, ou seja, os canabinoides produzidos pelo nosso próprio corpo, 2-AG e anandamida, são os principais. Canabinoides derivados de plantas, então, THC e canabidiol são os mais conhecidos, ou canabinoides sintéticos. Eles vão, então, interagir com receptores, aqui receptores do tipo CB1 e CB2, receptores ligados à proteína G, transmembrana, e aí eles vão, assim, deflagrar uma série de processos que vão, por fim, modificar metabolismo celular, modificar a estabilidade neural, vão alterar liberação de neurotransmissores, atividade enzimática, transcrição gênica. E tudo isso vai depender da célula que a gente está falando aqui, então, onde estão esses receptores, do sistema de transdução que ele é ativado e do comportamento do canabinoide em relação ao receptor, que pode ser diferente. Então, por exemplo, nessa tabela, a gente consegue ver que o THC, por exemplo, quando está em contato com receptores CB1 e CB2, ele atua como um agonista parcial.
O canabidiol, por sua vez, ele tem uma possível até atividade de antagonista com receptor de CB1 e CB2, e ele vai agir via indireta por outros receptores, e assim sucessivamente. Então, o comportamento dos canabinoides ele vai se alterar de acordo com o receptor que ele liga, podendo ser de forma inibitória, de forma excitatória, e assim por diante. Então, entrando agora mais na nossa aula, fiz uma breve revisão anteriormente, quem que são os pacientes que vão procurar o consultório de cuidados paliativos querendo fazer uso de cannabis? São pacientes que buscam reduzir, então, a polifarmácia ou diminuir efeitos colaterais com várias medicações que eles fazem uso, pacientes que buscam tratamentos mais naturais, pacientes que têm sintomas não controlados com as medicações habituais, pacientes que tiveram experiências positivas com o uso de cannabis previamente, e pacientes encaminhados de outros profissionais que muitas vezes não prescrevem produtos à base de cannabis. Antes, então, de recomendar qualquer tipo de produto, a gente tem que avaliar algumas coisas, então, como contexto da doença, né? É uma doença que está fazendo um tratamento com finalidade curativa, finalidade paliativa, né? O paciente que momento que ele está dessa doença? Dá tempo de eu prescrever algum tipo de produto para ele? O produto vai chegar antes desse paciente falecer? Ele tem alguma disfunção orgânica, por exemplo, uma disfunção hepática, uma disfunção cardíaca, algum efeito colateral que a gente pode apresentar, por exemplo, com o THC, delírio, isso pode ser pior para esse paciente? Existem objetivos de cuidados determinados, as metas são factíveis, o paciente tem algum histórico de adição ou uso prévio da cannabis, com uma experiência ruim, histórico de transtornos psiquiátricos graves, tem alguma interação medicamentosa que a gente tem que pensar, né? O paciente que usa anticonvulsivante, paciente que usa antifúngico, paciente que usa anticoagulante, paciente que está em uso de imunoterapia por conta de uma doença oncológica. Então, tudo isso tem que passar pela nossa cabeça e a gente tem que discutir com o paciente para ver se de fato cabe a gente prescrever esse tipo de produto ou não. Então, pensando em tudo isso, onde então que a gente pode auxiliar esses pacientes? Em muitos cenários. Então, eu trouxe vários cenários aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre a maioria deles. E eu vou trazer alguns casos para vocês também, para ficar uma coisa mais prática. Então, outra coisa que a gente precisa pensar. Se a gente vai prescrever, se o paciente tem indicação, qual o produto que a gente vai prescrever? Um isolado, um full spectrum ou um broad spectrum? Ele tem alguma contraindicação, né? Seja por alguma doença que ele tem, alguma medicação que ele toma. É uma coisa importante a gente avaliar. Qual que é a concentração desse produto? Outra coisa que a gente precisa avaliar, onde ele vai comprar esse produto. Então, hoje, no Brasil, a gente tem algumas formas de obter produtos à base de cannabis. Nas farmácias comuns, né, nas grandes redes, eles vendem produtos atualmente com canabidiol isolado, full spectrum com THC menos de 0,2%, que vai ser prescrito no receituário azul, receituário tipo B, que é o mesmo que a gente prescreve benzodiazepínico, ou um produto full spectrum com mais de 0,2% de THC, que vai ser prescrito no formulário amarelo, tipo A, o mesmo que a gente prescreve opioide. Da mesma forma que o spray oral, que é uma solução 1 para 1 de canabidiol e THC, que vende na farmácia, vai ser prescrito na receita amarela. Outra forma de conseguir, através das importações. As importações, a gente tem muitos produtos, elas são autorizadas pela Anvisa. Hoje em dia, a gente tem uma autorização imediata, mediante cadastramento. Elas são reguladas, então, pela RDC 660. E, voltando um pouquinho, a farmácia comum, a regulamentação é através de uma outra RDC, que é a 327, que é muito mais rígida
em relação ao tipo de produto que a gente pode ter. Por isso que a gente só pode ter esses produtos que eu mencionei anteriormente. Já na importação, a gente tem produtos isolados, full spectrum, associações com canabinoides menores, tipo CBG, CBN, THCV, e várias apresentações de produtos, desde óleos, supositórios, sabonetes, soluções orais, cremes, edibles, né, que são aquelas gominhas, um monte de coisa a gente pode encontrar através da importação. Terceira forma de conseguir produtos de cannabis no Brasil hoje, através das associações de pacientes. O paciente, se ele tiver indicação, você vai recomendar esse produto, ele procura a associação, mediante relatório médico, ele consegue se associar na associação, paga uma taxa associativa, que geralmente é anual, e aí com a sua receita, ele vai conseguir fazer a compra desse óleo que é produzido pela associação, a cannabis é plantada aqui, com produção do óleo através da autorização judicial. Atualmente, existem algumas parcerias bem interessantes entre as associações com universidades para produzir um certificado de análise. Eu já vou falar para vocês o que que é mais para frente, mas é algo que dá uma segurança maior ao produto. Outra forma de conseguir, através de autocultivo. Então, através de habeas corpus concedidos pela Justiça Federal. Você precisa de um relatório médico, entrar com um advogado e solicitar e justificar por que que você precisa plantar cannabis em casa, né, para conseguir produzir o seu próprio óleo. Mercado paralelo, né, a gente sabe o que que é isso. E atualmente, os pacientes no estado de São Paulo vão conseguir produtos à base de cannabis fornecidos pela Secretaria de Saúde. Vai ser um canabidiol isolado que vai ser fornecido. A lei teve a sua última atualização e foi promulgada no final do ano passado. E aí, eles estão ainda em andamento para fazer toda essa distribuição dos produtos. Lembrando que os pacientes que vão receber, ter direito de receber esse produto no estado de São Paulo, são pacientes que têm doenças epilépticas refratárias, então, síndrome de esclerose tuberosa, Lennox-Gastaut, e mais uma que eu esqueci qual era. Mas só são esses pacientes a princípio. Síndrome de Dravet. Bom, depois disso, né, vamos falar então do que é um produto seguro, né? Eu acho que a gente, como médico, tem algumas coisas que a gente não pode abrir mão quando a gente vai recomendar um produto. Da mesma forma que a gente recomenda outros produtos, né, que a gente espera que sejam de qualidade, quando a gente vai recomendar um produto com cannabis, a gente também precisa disso. A gente precisa saber se o produto se ele tem a mesma quantidade do que fala no rótulo dentro do produto, se ele é um produto livre de agrotóxicos, se ele é um produto que tem, então, um certificado de análise, ou seja, o COA. O que que é o COA? COA é um certificado que é dado àquele produto, àquele lote de produtos fabricados por uma empresa X ou Y, atestando a quantidade de fitocannabinoides que tem naquele lote, se tem contaminação com agrotóxicos, metais pesados, fungos, a quantidade de terpenos presente naquele óleo. Tudo isso é importante a gente saber quando a gente vai prescrever o óleo. A regulamentação é a RDC 327, que é a regulamentação para produtos não importados, ela também exige que o produto passe por um teste de estabilidade. A gente sabe que o produto, quando ele sai da fábrica, ele precisa ficar lá esperando um tempo para poder ser comercializado, para ver se a gente não vai ter oxidação desses canabinoides. Eles devem ter qualidade farmacêutica na produção, o que não acontece com muitos produtos importados, por exemplo. Eles são vendidos fora do Brasil como suplementos alimentares e a gente não consegue garantir que o que está falando naquele rótulo seja o que a gente tem dentro do produto, né? A regulamentação 327 também exige que o produto venha com um folheto informativo falando quantos miligramas de cada canabinoide tem por ml, porque isso é importante quando a gente vai prescrever. Não adianta você prescrever 5 gotas e pronto.
Muitos pacientes chegam falando que tentaram tomar, é quando você pergunta, tomei 8 gotas, mas 8 gotas do quê? Quanto que tinha ali de produto? Que produto que tinha ali? Os pacientes não sabem informar, né? Por exemplo, esse óleo aqui é Natureba, essa foto é cedida por um amigo, médico também, que o paciente levou para ele, e esse era o produto que ele estava tomando. Então, a gente não sabe o que que tem aí. Como é que a gente vai manejar esse produto? Se eu não sei se tem THC, canabidiol, se não tem nada, se tem uma dose XYZ. Então, quando a gente for olhar um produto, é importante que a gente conheça o produto antes de recomendar para o paciente, e a gente tem que procurar algumas informações no rótulo dele para saber se ele é um produto seguro ou não. Lembrar que maconha é diferente de hemp ou cânhamo. O cânhamo, por definição, ele tem uma concentração de THC menor ou igual a 0,3%. Óleos de sementes, por exemplo, como esse aqui, esse verdinho que está aqui, eles são considerados suplementos alimentares, eles não são cannabis com finalidades terapêuticas, porque na semente não tem canabinoide, né? A gente encontra isso em outras partes da planta. Extrato de cannabis é diferente de composto de cannabis e produtos com grau farmacêutico são diferentes de produtos vendidos como suplemento alimentar nas farmácias aí em vários países do mundo. É importante a gente sempre olhar também se no produto está sendo especificado quantos miligramas tem por gota, se ele está falando em concentração, em porcentagem. Importante a gente ver que pipeta que vem nesse produto, se ele fala quantas gotas tem no ml, porque nessa pipeta de cima, 1 ml equivale a 20 gotas, e nessa pipeta de baixo, 1 ml equivale a 30 gotas. Isso vai mudar de produto para produto, e isso é importante que a gente saiba. Aqui tem um estudo que foi publicado em 2017, só para ilustrar um pouquinho. Eles fizeram um teste nos Estados Unidos com 84 produtos que foram comprados, né, produtos com cannabis online. E aí eles viram, então, que 26% dos produtos tinham uma concentração menor do que a indicada no rótulo de canabidiol, 36% tinha uma concentração maior do que a indicada no rótulo, 18 amostras tinham THC e não falava nada no rótulo, e 2 amostras tinham canabigerol, que também não falava no rótulo. Então, isso é um problema. Por quê? Porque nos Estados Unidos esses produtos são vendidos como suplemento alimentar. Eles não são vendidos como remédio. E aí o FDA não vigia isso. O FDA não regulamenta, não olha, não fiscaliza. Então, depois de tudo isso, a gente vai pensar na posologia, qual é o alvo terapêutico e se a gente tem algum efeito adverso. Existem alguns guidelines que falam sobre posologia, dose, como a gente começa. Então, por exemplo, esse aqui é um guideline falando sobre pacientes com dor crônica. Ele sugere, então, que a gente inicie um paciente que nunca fez uso de cannabis com um produto com canabidiol predominante. Então, a gente tentar usar um produto full spectrum com predomínio de canabidiol. E aí, começando, então, com 5 miligramas 2 vezes ao dia. O ideal é que a gente faça, né, isso depois das refeições, 2 vezes ao dia, e a cada 2 a 3 dias a gente vai titulando essa dose e aumentando de 5 a 10 miligramas de canabidiol. Ele sugere aqui que se a gente chegar em 40 miligramas por dia de canabidiol e o paciente ainda não tiver tido efeito, para a gente associar mais THC na formulação. Mas isso depende muito de cada paciente, depende muito do produto que a gente está usando e depende do que a gente está querendo tratar. Então, a posologia vai depender, né? A gente tem vários trabalhos aí que guiam isso pra gente, dependendo do que a gente está querendo tratar. E o alvo terapêutico é muito individual, por isso que é importante que o médico fique do lado do paciente nesse momento de titulação, para fazer essa titulação junto, e chegar no alvo terapêutico junto, em que a gente consiga otimizar o efeito e minimizar algum efeito colateral que possa existir. Aqui a gente tem uma tabelinha, né, de efeitos colaterais em pacientes usando produtos à base de cannabis em cuidado paliativo. Você vai ver que tem um monte de efeito colateral, mas na prática, se você faz essa titulação devagar junto com o paciente, geralmente o paciente não apresenta nenhum efeito colateral. O maior efeito colateral que ele pode apresentar nos primeiros dias é sonolência,
mas isso tende a diminuir. E se tiver uma dosagem alta de THC, a gente pode ter alguns outros efeitos, mas ninguém vai entrar com uma dose alta de THC de cara para um paciente que nunca fez uso de cannabis. Acho que é isso. Bom, voltando para aquele caso clínico, então, de náusea e vômitos, a gente vai indicar cannabis para esse paciente? Bom, náusea e vômitos induzido por quimioterapia é, é um problema na oncologia. A gente sabe que as quimioterapias elas são divididas no potencial que elas têm de causar náusea e vômito. Das quimioterapias que têm um potencial alto de causar náusea e vômito, a gente sabe que com as medicações que a gente tem, com 5 classes de medicações diferentes para prevenir náusea e vômito, 50% dos pacientes não têm a náusea e vômito controlado. Então, em 2020, a gente já tinha um guideline da ASCO recomendando isso, agora ele foi atualizado e a recomendação continuou para pacientes, então, que têm náusea e vômito refratário às medidas antieméticas já utilizadas, a gente pode fazer uso, então, de um óleo, né, de um extrato 1 para 1, ou seja, um de THC e um de canabidiol. Aqui tem um outro trabalho interessante também, foi um estudo é, duplo cego, randomizado, fase 2 e 3, em que eles mostram, então eles comparam, né, o uso do THC com o CBD com placebo e a gente vê a diferença na resposta completa de náusea e vômito. Eles utilizaram nesse estudo 2,5 miligramas de THC e 2,5 miligramas de CBD do dia da infusão da quimioterapia por 5 dias. Existem alguns outros trabalhos que recomendam que a gente pode aumentar essa dose de acordo com a tolerância do paciente até uma dose de 10 miligramas diário. O efeito colateral principal, então, sedação e tontura que tendem a ser passageiros. Então, nesse caso clínico que a gente falou, aquela paciente não estava com o tratamento otimizado. Então, a primeira coisa que a gente faz é tentar otimizar o tratamento dela. E aí sim, a gente pode prescrever um óleo se ela não tiver a náusea e vômito controlado dessa forma. O que a gente vai prescrever? Então, um óleo full espectro, equilibrado, THC, CBD, 1 para 1. A gente pode prescrever um óleo ou a gente tem essa opção do spray oral. O óleo, a gente consegue esse óleo de 1 para 1 associações ou importação, e o spray oral nas farmácias. Então, a gente vai começar com uma dose de 2,5 miligramas ao dia, no dia da quimioterapia, seguido por mais 5 dias. E a gente pode chegar até 10 miligramas dia, segundo a literatura que a gente tem atualmente. Vamos para o segundo caso. Então, um paciente do sexo masculino, de 42 anos, com dor lombar crônica, secundária a uma hérnia de disco diagnosticada há 5 anos. Ele não tinha nenhum outro problema de saúde e tinha uma funcionalidade preservada. E ele veio no meu consultório com uma queixa de ter, apesar de ter a dor controlada, ele referia que tinha feito uso já de codeína e paracetamol e que há 2 anos ele recebeu a prescrição de uma morfina. Não vamos entrar no mérito aqui se está certo ou não isso. Mas ele me relata que ele estava usando doses crescentes de morfina para obter o mesmo efeito analgésico, ou seja, ele vinha apresentando tolerância a essa morfina e mantinha dor com características neuropáticas, em formigamento e irradiada para membro inferior esquerdo. E aí ele chega no meu consultório para avaliar a possibilidade de uso de cannabis. Ele referia também alguns efeitos colaterais relacionados à morfina, como constipação, sonolência e dificuldade de concentração, que afetava a sua capacidade cognitiva no trabalho. Então, se a gente for falar de dor crônica, oncológica e não oncológica, a gente vai pensar naquele paciente que tem dor há mais que 3 meses. Isso é um problema de saúde pública no mundo e no Brasil, porque a prevalência da dor cresce juntamente com o envelhecimento populacional e aumentos de custos para a sociedade de forma direta e indireta. A dor neuropática é onde a gente encontra a melhor resposta para o uso de produtos à base de cannabis. Aparentemente, eles não são eficazes no controle de dor primária crônica, por exemplo, a dor da fibromialgia, mas tendem a melhorar a qualidade de vida desses pacientes.
aqui, né, um esqueminha, então, quando a gente pensa em dor. A gente vê que a gente tem receptores canabinoides, tipo CB1 e CB2, em todo o sistema nervoso central, desde o periférico, medula e cérebro, né, sistema nervoso central, que esses receptores, então, eles podem serem inibidos, né? A cannabis pode inibir a, a transmissão nociceptiva ascendente, que é excitatória, então ele inibe, ele diminui, e ativar a transmissão descendente, que é inibitória, então vai diminuir a dor também. Além de tudo, ele, a nível central, ele pode modificar o componente emocional da dor. A gente sabe que no Brasil a maioria dos pacientes oncológicos tem dor, muitos deles morrem com dor não controlada, a dor é de origem multifatorial, é, então a gente vai indicar para esses pacientes que tiverem dor refratária, lembrar, idealmente, um óleo full espectro, evitar o uso de canabidiol isolado. E aí a gente volta para o primeiro slide que eu trouxe da aula, que falava que o canabidiol era ineficaz e caro para o controle da dor. Isso a gente já sabia, porque canabidiol isolado a gente vai evitar no controle de dor. A gente precisa do THC para que esse controle de dor seja mais efetivo. A ASCO, em 2023, também recomenda que pacientes que têm dor moderada a severa com indicação de opioide possam fazer uso de produtos à base de cannabis como poupador de opioide. Aqui o THC também tem uma função importante, poupador de opioide e benzodiazepínico. A gente tem uma meta-análise, uma revisão sistemática, uma meta-análise falando sobre isso. A gente tem alguns dados norte-americanos que mostram que nos estados onde o uso de cannabis é liberado e regulamentado, a gente tem menos incidência de intoxicação e overdose por opioides. Esse outro trabalho aqui, publicado em 2019, ele avaliou, então, o uso de spray oral 1 para 1, THC, CBD, adicionado às medicações em pacientes que tinham dor crônica severa, por 12 semanas. E aí, o que que a gente viu, então? É um estudo de vida real esse, 800 pacientes que tinham dor crônica severa refratária ao tratamento que estavam sendo empregados receberam doses crescentes desse spray oral 1 para 1 canabidiol e THC. E aí eles viram, então, os pacientes que apresentaram aqui excelente e boa resposta. O principal grupo, então, tá aqui os pacientes com dor neuropática. Melhora da dor, da dimensão psicológica como depressão, ansiedade, estresse, sensação de bem-estar e, por fim, melhora na qualidade de vida. Esse outro trabalho foi publicado no Jornal de Medicina Paliativa, fez uma comparação com dois grupos. Então, pacientes que tinham indicação de uso de opioide, tomavam num braço opioide e no outro opioide e canabinoide. E a gente viu que eles obtiveram o mesmo controle de dor, mas o grupo que tomou a associação de canabinoide e opioide teve menor necessidade de escalonamento de dose. No Brasil, a gente ainda não tem um problema tão grande como a gente tem em países da Europa, nos Estados Unidos, com o uso abusivo de opioides e mortes relacionadas à overdose, mas isso já é uma preocupação, tanto que o ano passado a gente teve o primeiro simpósio sobre o uso racional de opioides, que foi realizado no Rio de Janeiro, porque a gente vê uma população vivendo cada vez mais com efeitos colaterais das medicações que elas utilizaram, das doenças que elas têm, o maior número de médicos prescrevendo opioides, e aí isso acaba aumentando também a chance de adição e mortes por overdose. Então, ter uma medicação que a gente consegue utilizar junto com o opioide para minimizar essa necessidade de aumento de dose por uma tolerância é excelente. Voltando para o caso, então, do nosso paciente que tinha dor lombar e começou a usar morfina em doses crescentes, ele tem indicação de cannabis? Talvez. Pensando como poupador de opioide, a gente pode tentar prescrever. E a gente vai prescrever um óleo full espectro, que a gente encontra em importação e associações. Por que que não encontra na farmácia? Porque a gente vai precisar de uma dosagem mais alta de THC.
e a gente não tem esses produtos atualmente na farmácia comum. Então, aqui, né, falando sobre dor, o trabalhinho que eu mostrei lá no começo da aula, e o canabidiol isolado mesmo, a gente já sabia que ele não é efetivo no controle de dor. A gente precisa, então, aqui de canabidiol e THC. A dose que a gente vai começar, uma dose baixa, e a gente vai titulando a cada 3 a 5 dias junto com o paciente, pensando num alvo de chegar de 5 a 10 miligramas de THC por dia e mais ou menos 100 miligramas de canabidiol por dia. A evolução desse paciente, no primeiro mês ele tinha uma boa gestão da dor, com redução da necessidade do uso de morfina, tinha reduzido em 30% o consumo da morfina. No terceiro mês, ele referia que estava com a dor mais controlada, permitiu uma redução adicional da morfina e tinha menos efeito lateral já relacionados a ela, principalmente constipação e sonolência. No quarto mês, ele estava tomando 60% a menos da dose de opioide que ele tomava, com controle de dor eficaz. Mas aí eu acabei perdendo o segmento desse paciente. Mas a gente vê então que durante 4 meses ele conseguiu diminuir a dose de opioide que ele fazia uso. Caso clínico 3, um paciente então do sexo feminino, 67 anos, uma neoplasia de mama metastática há 8 anos, em quimioterapia paliativa, era hipertensa, diabética e estabagista e tinha um performance status excelente. E ela vem com queixas, então, de formigamento em mãos e pés, tipo pontada e agulhada nos pés, que dificultava a deambulação, né? Dificultava ela caminhar e dificultava também o sono, uma queda importante na qualidade de vida. Ela me disse que ela já tinha feito uso de pregabalina, não tinha feito efeito, não tinha surgido efeito para ela. Atualmente ela estava usando duloxetina numa dose adequada e PET de lidocaína a 5%. E aí ela me procurou para ver se ela conseguia, se ela tinha indicação de uso de produtos à base de cannabis. Falando de neuropatia periférica, então induzida por quimioterapia, é um grande problema na oncologia. A gente tem que vários quimioterápicos utilizados em vários tipos de tumores têm base de platina, vinca e taxano, e esses medicamentos, eles são neurotóxicos. A gente vê que a gente tem uma porção de tratamentos, mas nenhum deles é 100% eficaz. A neuropatia periférica, ela é altamente fármaco-resistente, ou seja, a gente não consegue melhorar muito a sintomatologia do paciente. A sintomatologia, ela é um dos maiores motivos para a gente reduzir ou limitar a dose do quimioterápico, ou até mesmo ter que mudar de protocolo. Então, é um problema grande. A gente sabe que os pacientes que são expostos a esses tipos de quimioterapia, 70% deles vão desenvolver algum grau de neuropatia no primeiro mês, e desses, 20 a 30% podem ter uma neuropatia cronificada. Então, isso tem impacto no sono, na funcionalidade e na qualidade de vida. Para esses pacientes, a gente pode indicar, então, produtos contendo canabidiol, THC, tanto tópicos quanto via oral. Esse estudo aqui é um estudo bem interessante, apesar de ser um estudo retrospectivo, que eles fizeram num hospital em Israel, em pacientes que eram expostos à quimioterapia que tinha potencial de causar neuropatia. Eles viram os pacientes que já faziam uso de cannabis e dos pacientes que não faziam, dividiram em 2 grupos. Eles viram que os pacientes que fizeram uso da quimioterapia e já usavam cannabis tiveram menos neuropatia. E aí, desse grupo, eles dividiram em 2 e dividiram o grupo que já fazia uso de cannabis da quimioterapia e o grupo que começou a usar cannabis junto com a quimioterapia. E aí eles viram que o paciente que já fazia uso de cannabis previamente teve menos neuropatia ainda, sugerindo que a cannabis tem um efeito preventivo e protetivo na neuropatia periférica causada por quimioterapia. E a gente tem alguns grandes trabalhos aí em andamento sobre isso. Então, esse paciente tinha indicação, essa paciente? Sim. O que que a gente vai prescrever? De novo, um produto full espectro, óleo ou tópico, que a gente encontra ou em importação ou em associação. Posologia inicial vai depender, ela é uma idosa, nunca teve uso, a gente vai começar com uma dose baixinha e vamos lembrar o mesmo alvo aí que a gente tem
para dor crônica, com características neuropáticas, chegando aí num THC de 10 miligramas por dia e uma dosagem de canabidiol em torno de 100 a 200 miligramas por dia. Essa paciente, então, como ela era idosa, nunca tinha usado, a gente, né, usou aí o Start Slow, Go Slow, que é uma frase que a gente vê bastante quando a gente vai estudar cannabis. Esse produto que foi prescrito para ela é um produto que era importado, que tinha, então, as informações importantes que a gente tem que saber. Por que que a gente tem que saber? Para a gente saber quanto que a gente vai titular. Em 1 ml, a gente tinha 66 miligramas de canabidiol, 33 de canabigerol e menos que 3% de THC. Pensando naquilo que a gente queria, 5 miligramas de THC por dia e 100 de canabidiol, a gente vai dar para essa paciente 1,5 ml dividido em 2 tomadas. E a duração desse frasco, então, vai ser de 40 dias. Quando a gente faz a receita, a gente precisa especificar tudo isso, tá bom? Um quarto caso clínico, então, um paciente do sexo masculino, de 52 anos, que internou por uma dor não controlada, dor oncológica não controlada, com uma queda de performance status. Ele tem uma neoplasia de pâncreas metastática, estava em quimioterapia paliativa e interna com dor, sinais de fase final de vida. Depois de 1 mês de internação, queda mais ainda do performance status e ele tinha como valor manutenção do nível de consciência. Ele tinha como queixa dor abdominal intensa. Foi solicitada a avaliação da equipe da dor, que ajustou as doses de opioide, fez um bloqueio ganglionar, só que ele começou a apresentar sonolência e outros efeitos colaterais relacionados à morfina. Foi optado pela equipe fazer a rotação do opioide, tentaram utilizar outro opioide, mas quando eles conseguiam controlar a dor, ele ficava muito sonolento e passou a apresentar sonhos vívidos e memórias aversivas, que traziam bastante sofrimento para esse paciente. E aí a gente foi chamado para avaliar o uso de cannabis. Cannabis no cenário de final de vida, ela pode melhorar sintomas com apenas um produto, ela reduz a polifarmácia, ela pode ser poupadora de opioide, o que é bem interessante. Ela pode melhorar a qualidade de vida, alívio do sofrimento e o que a gente chama de efeitos adversos psicoativos indesejáveis, pode passar a ser desejável no momento da fase final de vida de alguém, se aquilo fizer sentido para ela, trazendo uma sensação de bem-estar, relaxamento, redução de traumas psicológicos e memórias aversivas. O THC, ele pode aumentar as percepções sensoriais, euforia e prazer, e conseguir mudar também o foco do paciente do problema, reduzir o medo, melhorar a aceitação, e ele vai ter uma maior facilidade para falar com as pessoas, né? Ela pode promover, então, no fim de vida, alívio do sofrimento existencial e espiritual associado a alívio de sintomas físicos em contextos psicossociais complexos, particularmente no final de vida. Então, para esse paciente que estava internado, a gente indicou o uso de cannabis. A gente tinha um paciente que estava internado e que a gente precisava conseguir uma medicação rapidamente, porque ele estava nos seus últimos dias de vida. Então, a gente orientou a família a comprar essa medicação na farmácia. Então, ele usou o spray oral de THC com canabidiol. E aí, a gente orientou começar com um puff 2 vezes ao dia. E aí, depois, a gente aumentou para 2 puffs. E ele ficou super bem. E aí, faleceu alguns dias depois. A gente conseguiu diminuir a dose de opioide que ele estava usando. Ele melhorou a questão de memórias aversivas, conseguiu comer até um pouquinho, estava sorridente, rindo, falando com a família. E a dose alvo, nesse caso, né, em pacientes de fim de vida, se isso fizer sentido para eles, né, com o uso de uma dose maior de THC, vai ser até a gente atingir o efeito desejado ou efeitos colaterais intolerantes. Lembrar que a gente não tem até hoje descrito nenhum caso de morte por intoxicação por opioide.
a gente tem pouquíssimos receptores canabinoides no tronco cerebral, então dificilmente, raramente, não tem descrito que esse paciente pode morrer por parada respiratória, como acontece com o uso de opioides. Então é seguro a gente, se a gente estiver junto com o paciente, a gente aumentar a dose, principalmente nessa fase da vida. E agora eu vou passar rapidinho algumas outras indicações. Então, distúrbios do sono, a gente tem alguns artigos já falando sobre isso. Em pacientes oncológicos, ele pode ser considerado nos casos refratários. A gente sabe que a associação de THC e CBD melhora a qualidade de sono percebida, principalmente em pacientes que têm dor. Então, a gente não sabe se é a melhora da dor que melhora o sono, ou se é a melhora do sono que melhora a dor, ou tudo junto. A gente sabe que, aparentemente, a resposta ela está relacionada à quantidade que a gente vai oferecer para o paciente, com melhor resposta com uma dose baixa. O canabidiol ele tem potencial terapêutico na insônia, enquanto o THC, em baixas doses, parece diminuir o tempo que a gente demora para dormir, então a latência do sono, aumentar o sono de ondas lentas e o tempo total do sono. Esse trabalho aqui é um trabalho bem legal também, um estudo duplo cego, randomizado, com 1.793 pacientes com distúrbios do sono. Eles fizeram 6 braços, então, 4 semanas de intervenção. Os pacientes recebiam, então, em 6 braços. Aqui a gente tem uma tabelinha falando, né? Em um braço, canabidiol, canabinol e melatonina, uma cápsula por dia, com alimentação, antes de ir dormir. No outro braço, uma associação de canabinol e canabidiol isolado, melatonina isolada, e aí associações com canabinoides menor. E aí a conclusão que a gente chegou é que esses produtos todos são seguros, que 15 miligramas de canabidiol foi capaz de melhorar a qualidade do sono de forma similar à melatonina, então é uma opção a mais que a gente tem, de forma similar a 5 miligramas de melatonina, que é uma dose alta. A gente sabe que a melatonina, ela é um hormônio, então talvez a gente possa substituí-la por uso do canabidiol. As outras formulações parecem ter pouco impacto, né, com associações com canabinoides menores, mas infelizmente esse estudo não teve um grupo controle com placebo. Em relação a apetite e anorexia, em pacientes com HIV, a gente tem que o THC melhora o apetite e ajuda na manutenção de peso, mas quando a gente vai olhar para pacientes oncológicos, a gente vê que infelizmente a gente não consegue essa resposta. O que a gente consegue e que faz todo sentido no cenário de cuidado paliativo é melhorar o prazer gustativo, melhorar a palatabilidade da alimentação e aumentar o consumo proteico desses pacientes, com 2,5 miligrama de THC antes das refeições. E se a gente não tem nenhuma outra opção, talvez a gente possa fazer uso compassivo desses produtos. Lembrando que para a gente, né, ocidental, a alimentação está muito ligada com cuidado, né? A gente vai na casa dos avós, a primeira coisa que eles oferecem é alguma coisa para a gente comer. Então, mesmo que o paciente não ganhe peso, que ele não consiga manter o peso, se ele consegue se alimentar, isso é bom para ele, é gostoso para ele e é bom para quem está cuidando também. Em relação à ansiedade e humor, a gente sabe que o THC tem um efeito bifásico, ou seja, em altas doses ele causa ansiedade, ele é ansiogênico, em baixas doses ele pode ser ansiolítico. O canabidiol, ele tem um efeito melhor com uma dose intermediária e de um invertido aqui, como mostra essa imagem, quando usado isolado. Então, ele vai ter um efeito benéfico até uma dose teto e depois ele passa a não ter mais efeito. Então, a gente tem que achar essa dose aqui onde ele tem o seu melhor efeito. A gente tem um trabalho interessante aqui também, que utilizou, então, voluntários saudáveis, colocaram esses voluntários para fazer um teste que simula uma fala em público. E isso a gente sabe que é bem estabelecido como indutor de ansiedade. E antes do teste, então, eles deram ou placebo para o paciente, ou canabidiol 150 miligramas, 300 ou 600.
E aí, aqui ao lado, a gente consegue ver, então, que no momento da fala, o paciente que teve um pico de ansiedade maior foi o paciente que estava em uso do placebo, e o paciente que teve a ansiedade mais controlada foram os pacientes que fizeram uso de 150 a 300 miligramas de canabidiol. O paciente que fez uso de 600 miligramas de canabidiol já teve um pouco mais de ansiedade, provavelmente a gente já está aí na curva descendente. Fala sobre espasticidade, então, espasticidade é algo que pode acontecer sempre que a gente tiver lesão medular encefálica, em algum momento eh, dessas, da evolução dessas doenças, então, pacientes com AVC, lesões medulares, esclerose múltipla, paralisia cerebral, trauma crânioencefálico, o paciente, ele apresenta, então, essa contratura muscular ligada ao imobilismo, que vão levar ao agravamento da incapacidade e limitação de desempenho de atividades diárias e qualidade de vida. Esse foi o trabalho Savant que trouxe para a gente o Sativex, que é o spray oro, oromucosa de THC e canabidiol, que melhorou então, a espasticidade, como um aditivo no tratamento de primeira linha para pacientes com esclerose múltipla, ela reduz a gravidade dessa espasticidade, melhorando a dor também. Em doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer, a gente vê que a cannabis está cada vez mais assumindo um papel importante. No Parkinson, principalmente melhoras de sintomas não motores, como dor, ansiedade e qualidade do sono, tanto canabidiol quanto THC, potencial efeito benéfico do canabidiol em atenuar os tremores, mas isso ainda está em estudo. No Alzheimer, a gente sabe que o uso do THC e o canabidiol, eles podem modular o sistema endocannabinoide, inclusive na fase pré-sintomática da neurodegeneração, por diminuir a neuroinflamação, por diminuir a citotoxicidade neuronal e disfunção mitocondrial. E no tratamento sintomático também da ansiedade, agitação, psicose, insônia, anorexia. A gente tem esse estudo bem interessante também, que foi feito com pacientes maiores de 60 anos, com diagnóstico de demência e alterações comportamentais. Eles fizeram uso dessa solução chamada Avidequel, que é uma solução que tinha 295 miligramas de canabidiol por ml e 12,5 miligramas de THC por ml, por 16 semanas, 3 vezes ao dia, iniciando com uma gota e aí fazendo um aumento gradual até atingir o melhor efeito. E aí eles concluíram, então, que essa solução de canabidiol e THC foi capaz de reduzir a agitação e a agressividade significativamente a partir da 14ª semana. Então, gente, paciência. Não é na primeira semana, no primeiro mês. A partir da 14ª semana, os pacientes começaram a responder. Principal efeito colateral, sonolência, diminuição de memória e alucinação. Então, cuidado com a dosagem alta, acima de 10 miligramas por dia de THC. Talvez esses pacientes respondam com uma dose mais baixa, com paciência e esperando aí as semanas necessárias para a gente ver o benefício clínico. Então, para concluir, sem dúvida alguma, depois de ver tantos trabalhos, discutir vários casos, a gente precisa pensar que a gente tem que produzir evidência científica com trabalhos de alta qualidade e rigor metodológico. Só assim a gente vai conseguir implementar e garantir o acesso de produtos à base de cannabis para outras populações. E talvez também a gente precisa pensar que no contexto do cuidado paliativo faça sentido a gente recomendar a cannabis em fases mais precoces, pensando como uma estratégia para melhorar a qualidade de vida, principalmente naqueles pacientes que já vêm no consultório falando que já tiveram experiências positivas com o uso da planta. Então, para fechar, dicas gerais: alinhar as expectativas, reavaliar sempre a dosagem, se o paciente mudou o tratamento que ele fazia, se mudou a quimioterapia, se tem alguma disfunção nova, avaliar o tempo entre a consulta, a recomendação e a chegada do produto,
Começar com doses baixas, preferir produtos full spectrum e titular individualmente. E sempre que possível, conversar com o titular do paciente sobre essa possibilidade. Atenção para pacientes recebendo imunoterapia, a cannabis pode interferir negativamente. A gente geralmente não prescreve para esses pacientes, porque ela pode diminuir o efeito da imunoterapia, e nem em casos de gestantes e lactantes, porque a gente sabe que os canabinoides atravessam a barreira hematoencefálica e também o leite. Deixar uma sugestão de documentário para vocês, The Science, The Scientist, um documentário que fala um pouquinho sobre essa descoberta do sistema endocannabinoide do professor Rafael Mechoulam. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Muito obrigada. Eu estou deixando um QR Code aqui com toda a referência que eu usei para montar essa aula, todos os artigos. Aqui estão meus contatos e eu estou à disposição se tiver qualquer dúvida. Muito obrigada.